Com um traçado praticamente igual ao de 2016, o Mute de 2017 começa também na vila de Porto Muniz. Como muito do trajeto é feito durante a noite, nas primeiras 7 horas do percurso, vamos mostrá-lo aos espectadores com a ajuda de 2 atletas cujo treino acompanhamos. Depois da subida sempre com o Porto Muniz em fundo, os atletas chegam aos Lamaceiros. Atravessam belos campos de vinha de onde descem para um dos locais onde habitualmente há mais público a incentivar e a aplaudir os atletas, a Ribeira da Janela. A subida, pelos arruamentos dos casais de cima, permite o contacto com uma bem organizada paisagem humanizada. O percurso ao longo da levada dos cedros antecede a chegada ao fanal, onde é montada o primeiro posto de abastecimento. O fanal é um sítio, sem dúvida, um dos mais emblemáticos da ilha, pelos seus tis e loureiros centenários. Obviamente que o traçado do Mute teria que passar neste local. Obviamente que o atleta durante a noite pouco desfruta das paisagens, pelo facto de ter pouca luz, mas em termos de beleza do local, muita gente já conhecerá o fanal e sabe de que é que estou a falar. Há uma vista fantástica sobre o norte da ilha e o local em si é extremamente aprazível. Do fanal, os atletas descem para o chão da Ribeira e serpenteiam por entre o casario da bonita povoação do concelho do Porto Muniz, que se tornou conhecida da maioria dos espectadores pela organização do famoso Panelo.
passarem no chão da Ribeira, tem uma longa subida até aos estanquinhos. Mesmo uma longa subida, para alguns é feita quase em 3 horas, para os primeiros 1h40, 1h45. Toda esta parte também é feita à noite, salvo os últimos participantes que já chegam aos estanquinhos durante o dia, já não amanhecer. Depois dos estanquinhos, faz-se a descida para o Rosário, passando pelo Folhadal, local de grande concentração de laurisilva, de que a maioria dos concorrentes não poderá desfrutar, pois fará a sua passagem pelo local ainda de noite. No Rosário, os atletas passam à ilharga da povoação e, depois de uma paragem num outro posto de controle e abastecimento, dirigem-se para o Chão dos Louros e logo depois para a Encomiada. Depois da Encomiada, os atletas enfrentam uma subida técnica de acentuada dificuldade. Dada a inclinação do terreno, percurso designado por tubo, em alusão ao tubo condutor de água para a central hidroelétrica da Serra d'Água, que acompanha boa parte do percurso. Chegando ao chão da Relvinha, fica na base ou no sopé do Pico Grande, descem para o Curral das Freiras, uma parte inicial um pouco descoberto, depois entram na zona dos Castanheiros e vêm até à estrada regional do Curral das Freiras. A descida para o Curral das Freiras, para os atletas da frente, começa a ser feita já com a primeira luminosidade do dia a despontar e permite à maioria dos participantes que se lhes cheguem a visão de uma paisagem deslumbrante, a acompanhar uma das mais míticas etapas do Miúde. O Curral das Freiras é onde se localiza o principal ponto de abastecimento da prova. Aqui tem um abastecimento mais composto, com comida mais sólida. Eles têm também um saco de muda de roupa e outras coisas que queiram ter para se abastecerem para levar para o resto do percurso. E além do mais, também ainda há a possibilidade daqueles que quiserem tomarem um duche e depois descansar um pouco para mais tarde seguir viagem. Estamos a falar já praticamente do meio da prova, cerca de 60 km, e o cansaço aqui já começa a acusar em muitos atletas.
Depois do reabastecimento e algum descanso no posto de apoio, a prova reinicia-se com um trajeto por terrenos de cultivo na cintura da povoação. Após, o que tem início é a etapa mais dura da prova, até ao Pico Ruivo e depois Pico do Arieiro. A chegada à casa do Pico Ruivo faz-se após longa subida e através de degraus em pedra e passagem entre belos campos de urzes. Aqui, na casa, estará um outro ponto de abastecimento. O caminho para o Pico do Arieiro obriga a descidas e subidas de elevado grau de dificuldade, dada a grande amplitude entre os pontos mais baixos e mais elevados, mas permitindo aos atletas o usufruto de paisagens de cortar a respiração. Outro aspecto que os atletas terão de gerir é a possibilidade de haver grande variação do clima, podendo ir de céu limpo a intenso nevoeiro em poucos minutos. Após novo controlo e abastecimento no Pico do Arieiro, a prova segue em direção ao Poço da Neve e sempre em descida, passando sucessivamente pelas levadas do Belandi, do Ribeiro Frio e Balcões. Neste caso seguimos em direção aos balcões para depois descermos para a zona de onde há a restauração, na parte baixa do Ribeiro Frio. Aqui um abastecimento antes de uma subida de rainha até ao chão das feiteiras, que antecede a subida final até ao Poiso. Após o controle e abastecimento no Poiso, os atletas iniciam a tão desejada descida em direção à meta, embora ainda com alguns segmentos de pequenas subidas pelo meio. Segue-se uma passagem pelo Terreiro e depois pela Portela, num percurso ao longo de uma estrada em terra batida.
após uma subida há uma descida, antes de chegarmos ao mar, e aí vão os atletas em direção ao Larane. Chegados ao Larane, vamos em direção à Boca do Risco. São cerca de 5 km relativamente com muito pouco desnível, mas que para a maioria, ou para muitos dos participantes, poderão, de alguma forma, permitem uma expressão, arregalar a vista com as paisagens que se podem desfrutar neste trajeto. Os atletas continuam, passam pela levada do Caniçal, atravessam o túnel para o lado de Machico e começam a descida em direção à cidade de Machico. Durante a descida, o percurso atravessa alguns campos agrícolas e acompanham a levada, antes de desembocar nas ruas da cidade e conduzir os concorrentes à tão desejada meta que põe fim à prova.